Olá, valiosas! E vamos agora ao capítulo 3 de Ruth, né? Estamos chegando ao finalzinho desse livro. No próximo vídeo a gente já conclui esse estudo, e eu espero que você já tenha sido abençoada com os outros vídeos, né? Que você tenha notado a soberania e a providência e as providências de Deus na vida de Ruth, na vida de Noemi, e entender que esse Deus que operou na vida dessas mulheres é o mesmo Deus que servimos e pode operar nas nossas vidas também, com soberania e providência. Fecha os teus olhos, vamos orar e lermos depois junto o capítulo 3 e comentarmos um pouquinho sobre ele. Pai querido, Deus amado, aqui estamos para mais um vídeo, né? Para mais uma vez nos deleitarmos na Tua Palavra, agora no capítulo 3 desse livro, onde a Tua soberania e providências são notórias. Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelas Tuas providências em nossas vidas. Tu és Deus soberano. E até mesmo em caos, em circunstâncias difíceis, quando não conseguimos enxergar o Teu mover, o Teu agir, o Teu trabalhar, Tu continuas no trono, sendo Deus, no controle de todas as coisas, trabalhando a nosso favor de forma individual. Traz conforto aos nossos corações, traz alegria para a nossa alma, traz entendimento para a nossa mente, para que possamos compreender a Tua Palavra, para que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Que possamos não apenas ler, mas praticar tudo aquilo que esta palavra, a Tua Palavra, este guia prático que o Senhor deixou para as nossas vidas, nos ensina. Que possamos ser mulheres que refletimos a imagem de Cristo, que exalamos o bom perfume do Senhor e que aquilo que a gente aprende, através da luz do Teu Espírito Santo, possamos transmitir para que muitas outras mulheres, muitas outras pessoas venham também a conhecer-Te e viver como filhas de Deus. Amém. Vamos lá, capítulo 3 de Ruth, né? Vimos no 1 toda aquela provação que Noemi passa. Vimos no 2 já surgindo aí o apontamento da esperança e a iniciativa de Ruth. Vimos a generosidade de Boaz. Vimos as atitudes dele como mordomo daquilo que o Senhor lhe confiou. O cuidado que o Senhor permitiu que este homem tivesse com Ruth, a providência de alimento, de fartura na mesa para ela e sua sogra. E a esperança que aponta de que Deus tinha enviado para essas mulheres um resgatador, que agora poderia dar a elas segurança, proteção, né? E ressurgir o seu nome diante da sociedade, da sua vida social. E esse resgatador, né, trazendo para nossas vidas, é Jesus. Foi isso que Ele fez conosco. Estávamos perdidas, escravas, estrangeiras, né? Não tínhamos nada. Não poderíamos pagar a dívida tão grande que tínhamos. Então Deus envia o seu Filho, o nosso resgatador, que nos dá redenção, que resgata-nos do pecado e da morte, nos trazendo para a vida. Louvado seja o nosso Deus. Pega a tua Bíblia, vamos ler o capítulo 3 de Ruth. Esse capítulo 3 aqui são instruções, podemos assim dizer, que Noemi vai dar para a sua nora Ruth. Ela vai instruir Ruth para se aproximar, ela cria um plano, ela elabora um plano para que Ruth se aproxime de forma mais próxima, vamos assim dizer, um pouco mais íntima de Boaz. E ela vai ensinar Ruth a conquistar Boaz de maneira que ele venha a cumprir o seu papel de resgatador. Então vamos entender melhor lendo esse capítulo. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz?
Então, aqui ela estava falando, né? Eu preciso te deixar segura. Eu preciso que você tenha descanso. Eu preciso encontrar para você um marido, para que você constitua família. 2. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujos servos estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Né? Então, assim, é bem diferente do contexto cultural do nosso século XXI, onde a gente não faria isso. Né? Mas essa foi a instrução que Noemi deu a Ruth. E aqui Noemi pode ter pensado duas coisas. Primeiro, a lei do levirato, aquela que a gente falou no vídeo do capítulo 2, né? Porque Elimeleque já era falecido. Boaz era um resgatador que podia agora suscitar o nome de Elimeleque. Então, ele casando-se com Ruth, né? Ele ia ter um varão, um filho, para suscitar o nome de Elimeleque. E também ela queria deixar Ruth amparada, segura. Queria que Ruth tivesse descanso, né, diante da sociedade. Porque Ruth era uma mulher estrangeira e viúva. E ela queria que essa situação fosse mudada. Então aqui a gente vê o amor que Noemi também tinha por Ruth. Ruth a amava e ela também amava Ruth. Então Ruth concorda com esse plano, né? E por amor e obediência à sua sogra, que ela tinha como uma mãe, ela diz: tudo quanto me disseres, farei. Verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, essa alegria aí pode ser porque ele estava festejando o final da colheita, ou talvez porque ele tinha tomado, né, um copinho a mais de vinho e estava alegre. Naquele tempo as pessoas tomavam vinho. Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho. Esse mansinho aí não quer dizer que ela chegou escondida. Ela chegou de forma secreta para não acordá-lo antes da hora certa, como sua sogra lhe havia instruído. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Interessante que essa estratégia aí descobriu os pés. Né? Era uma forma de acordar Boaz. Porque se Ruth chegasse chacoalhando, ficava uma coisa meio chata, né? E descobrindo os pés, com certeza, em algum momento, ele ia sentir frio e ia despertar para se cobrir. Né? Então essa foi uma estratégia muito boa que Noemi usou. 8. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Por ser escuro, ele não viu quem era, e por isso ele pergunta: quem és tu? Né? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então ela se identificou, né? Usou de humildade, dizendo: sou tua serva. E pediu para que ele estendesse sobre ela a capa, pois ele era seu resgatador. Ou seja, ela fez um pedido de casamento. 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Aqui nesse verso a gente entende, né, subentende, o autor quer nos dizer, que Boaz poderia ser bem mais velho do que Ruth. Até porque ele trata no outro capítulo 2 e aqui também, ela como minha filha. E ele diz, né, que ela agiu melhor agora,
do que a sua primeira benevolência. Qual foi a primeira benevolência? Ter deixado tudo o que tinha e ficado com sua sogra. E agora a segunda, ela não correu atrás de homens jovens que possuíssem riquezas, né? Ela escolheu a Boaz, o seu resgatador. 11. Agora, pois, minha filha, Boaz continua dizendo, não tenhas receio, ou seja, não tenha medo. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E aqui eu chamo a tua atenção mais uma vez. No verso 2, no capítulo 11 e 12, a gente viu que a fama de Ruth corria por toda a cidade. E todas viam, né, e todos viam e sabiam que Ruth era uma mulher virtuosa, temente ao Senhor, que fez renúncia, que usou de generosidade com a sua sogra, né, que a ajudou, continuava ajudando. E agora ela confiava no Deus de Israel, pois sabia que só nele ela encontraria refúgio e que a vontade dele era o melhor para a sua vida. E aqui mais uma vez Boaz diz, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo, ou seja, toda Belém de Judá, sabe que és mulher virtuosa. Isso é muito lindo, gente. Que nós possamos ser lembradas por todos que nos conhecem como mulheres virtuosas, mulheres valiosas em Cristo Jesus. 12. Ora, é muito verdade que sou resgatador, mas ainda outro resgatador a mais chegado do que eu. Ele explica isso para Ruth. Ele diz, sim, eu sou teu resgatador, mas existe um, né, que está antes de mim. Então, ele tem esse direito. Eu não posso tomar a frente dele. Mais uma vez aí a gente vê o caráter deste homem e a integridade que ele tinha para com as leis do Senhor. Porque ele poderia muito bem, se ela quer ficar comigo, então eu vou me casar com ela e pronto. Mas não, ele lembra a ela que existe outro que tem o mesmo direito que ele. E ele só o pode fazer se esse renunciar, não querendo fazer. Porque o outro tinha o direito antes dele. O 13. Fica-te aqui esta noite, ele diz para ela. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Então, certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então, ele faz uma promessa para Ruth. Né? Se pela manhã o resgatador que existe, que tem o direito antes de mim, não quiser te resgatar, então certo como vive o Senhor, ele diz, eu o farei. Então fica aqui, dorme aqui e descansa. 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Aqui o autor deixa bem claro que não houve, né, intimidade sexual, não houve relacionamento. Eles ali apenas conversaram e Ruth dorme aos seus pés. E antes, né, que o dia clareasse, ela sai para que ninguém fique sabendo do que aconteceu ali. Porque ele diz para ela, deixa amanhecer, porque se o resgatador que está antes de mim não quiser te resgatar, eu o farei. 15. Disse mais, dai-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Mais uma vez, Boaz usa de generosidade. Ruth não volta para casa de mãos vazias. Ele dá a ela mantimento para a sua vida e para a vida da sua sogra. 16. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Me estava ansiosa para saber de tudo que tinha acontecido, né? Ela tinha bolado todo um plano. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda,
Estas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. E é interessante que a gente vê que no capítulo 1 e no verso 21, Noemi diz, né, que saiu cheia e voltou vazia. E aqui a gente vê que Deus mostra para ela que é providência. Em nenhum momento ela ficou vazia na volta para ajudar. Deus estava sempre providenciando o pão na casa do pão, Belém de Judá. 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E olha que lindo o início desse verso 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas. Isso é o que o Senhor diz para mim e para você todos os dias, né? Quantas vezes a gente anda tão ansiosa, querendo resolver as coisas de imediato, querendo que as respostas às orações cheguem no momento que a gente faz, querendo que as circunstâncias tenham a solução agora ou já. Mas o Senhor diz para nós: espera, minha filha, até que saibais em que se darão as coisas. Então, assim, eu não sei qual é o teu clamor ao Senhor no dia de hoje. Não sei se você espera um resgatador, um marido, né? Eu não sei. Aqui, no caso, Noemi estava dizendo para Ruth esperar, porque Deus ia providenciar esse resgatador. E as coisas iam se desenrolar ao amanhecer, como assim tinha dito Boaz para ela. Mas essa palavra aqui não se atribui apenas a isso, a esperar o resgatador, no caso aqui de Ruth, um marido, para lhe trazer segurança e descanso. Mas essa palavra se aplica a tudo em nossas vidas, né? A gente muitas vezes não quer esperar. E muitas vezes até agimos por nós mesmas. E aí quebramos a cabeça, né? As coisas se tornam mais difíceis porque a gente não espera. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: espera, minha filha. Veja como as coisas irão acontecer. Então se apega ao Senhor, espera no Senhor. Anda em santidade, em comunhão com Deus, cumpre as leis, né? Aqui a gente vê o exemplo desse homem forte, Boaz, de caráter, de integridade. Ele cumpria a lei do Senhor. Ele poderia muito bem já ter de imediato casado e ter coabitado com Ruth. Mas não, ele diz: existe um acima de mim que pode fazer este papel de resgatador antes de mim. Se ele não quiser, se ele não o fizer, eu vou e farei, né? Então, assim, muitas vezes a gente não segue leis tão simples e pequenas da nossa cultura, dos nossos dias atuais, hoje, no nosso século XXI, né? Por exemplo, as leis do trânsito, né? É proibido dirigir mexendo ao celular. E quantas vezes a gente não faz isso? É proibido ultrapassar tal velocidade, mas a gente está com pressa e ultrapassa. É proibido dirigir depois que tiver ingerido álcool. E quantas pessoas não fazem isso, né? E muitas vezes a gente se esquece que pecado não é só coisas tamanhas, grandes, né? Pecado é transgressão da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Então, não importa o tamanho, a gravidade. Pecado é pecado. Ele só se diferencia pela gravidade. Mas toda vez que eu transgrido a lei do Senhor, eu estou sendo desobediente e não estou cumprindo, né, os mandamentos que Deus determinou para as nossas vidas. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a cumprirmos as suas leis, a andarmos em conformidade à sua palavra.
Que o Senhor nos ensine a sermos mulheres virtuosas, valiosas, para que todos que se lembrem de nós, que falem de nós, né, se lembre disso, deixe isso bem enfatizado. Esta é uma mulher de Deus, uma mulher valiosa, que teme ao Senhor, que anda nos seus preceitos, né, que cumpre a lei de Deus. Então aqui Boaz nos dá essa lição de cumprir a lei do Senhor. Nos dá mais uma vez a lição de generosidade, né? Quando Ruth sai ali da eira, ele diz, ó, leva o mantimento para a tua casa, para que não chegues de mão vazia até a tua sogra. E no 18, o Senhor fala conosco dizendo, espera, filha minha, e deixa, né, ver como as coisas irão acontecer. Ele está dizendo aqui, eu estou trabalhando por ti. Em nenhum momento eu cruzei meus braços. Em nenhum momento eu deixei de ouvir as tuas orações, de colher o escorrer das tuas lágrimas. Então, louvado seja o Senhor pela soberania e providência. Feche os teus olhos. Amado Deus, muito obrigada, porque Tu és Deus soberano, Deus de providência, que tem cuidado de nós. Nos ensina, Senhor, a sermos mulheres virtuosas, a sermos mulheres que cumprimos a Tua lei, que andamos alinhadas com o céu, que andamos em conformidade à Tua palavra e testemunhamos que o Senhor habita em nós, que somos diferentes, porque o Senhor faz morada em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a sermos mulheres generosas. Ensina-nos, Senhor, a oferecer o que temos, que o Senhor nos confiou a outras pessoas. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe tua vida valiosa.